Olá, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o canal, seja muito bem-vindo. Você que já nos assiste sabe que nós vamos passar agora 10 minutos com Deus. Meu nome é Joyce Prado. Você que ainda não conhece os vídeos, pode se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa ficar por dentro dos vídeos que já tem disponível. E também, todos os vídeos que forem postados, você terá a notificação aí no seu celular, avisando que já tem vídeo novo no canal. Esses dois últimos vídeos que nós gravamos foram vídeos muito especiais, falando de Jesus, do seu comportamento, falando dos seus discípulos, falando do fariseu, dos escribas, aqueles que eram os mestres, os teólogos, a igreja da época. E hoje, para poder fechar esses dois vídeos, eu quero falar com vocês a respeito do livro de Gálatas. Você que está com a sua Bíblia, se você quiser abrir, pode já abrir no livro de Gálatas. Você que apenas ouve o vídeo, não consegue acompanhar, com a sua Bíblia sentado, não tem problema, Abra seu coração para que o Espírito Santo de Deus traga entendimento da palavra, para que a gente possa aplicar na nossa vida, para que a gente possa a cada dia, melhorar, tentar ser pessoas melhores. Embora nós somos fracos, falhos e pecadores, nós sabemos que não existe ninguém perfeito neste mundo, O único que era perfeito e se fez perfeito entre nós foi Jesus, Mas ele deixou para nós muitos ensinamentos através das suas atitudes e é o que nós temos aprendido aí nesses 10 minutos através desses vídeos. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, olha, exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. O livro de Gálatas, o livro escrito pelo apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta direcionado a algumas pessoas que estavam passando por algumas divergências entre eles, Entre o meio que eles estavam vivendo, entre uma vida cristã, entre alguns comportamentos que eles estavam em dúvidas, Eles estavam em meio a uma discussão se havia necessidade de se cumprir a lei, que era o livro que existia na época, que era aí o Antigo Testamento, ou se eles podiam, ter comportamentos diferentes da lei, não era necessário aplicar a lei. Então, se você for ler aí o livro de Gálatas, a partir do momento do capítulo 3, você vai ver aonde o apóstolo ele ensina as pessoas a respeito do evangelho, a respeito da lei, o que traz a salvação, mas como nós devemos ser conduzidos. Então, havia aí essa contradição entre eles, Se nós continuarmos lendo aqui o capítulo 5, nós vamos ver que Paulo estava falando para eles com relação à circuncisão, que era algo que era feito com os homens, com as crianças do sexo masculino que nascia naquele tempo, E eles estavam aí entre esse impasse. Então, aqui o apóstolo diz, estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos tornei a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Ou seja, nós vimos aí nesses dois últimos vídeos que nós assistimos, O primeiro, nós falamos a respeito do sábado, a qual os discípulos de Jesus, eles escolheram e comeram, pois estavam com fome. Nós vimos também os discípulos de Jesus comendo sem lavar as mãos, e aí então os fariseus dizendo para Jesus, por que eles faziam isso, que era algo que estava errado. E nós vimos também a mulher adúltera, sendo pego durante o ato, a qual a lei dizia para que ela fosse apedrejada, e então Jesus disse àquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, E através desses dois vídeos nós podemos aprender que Jesus, ele veio, não para abolir a lei, mas ele veio para nos ensinar a cumprir a lei de uma forma diferente, Uma forma onde houvesse misericórdia, amor e fé, Através da fé, que é a que nós temos em Cristo, é o que nós recebemos a nossa salvação, porque hoje nós estamos debaixo, da graça, nós estamos debaixo de um tempo onde Jesus já pagou o preço necessário mediante a morte dele de cruz. Nós não temos que pagar preço no sentido de obter a salvação. Mas isso também não nos dá a liberdade de termos uma vida, totalmente entregue
aos prazeres da nossa carne. Então aqui é onde o apóstolo está falando, né? Nós não podemos perder a liberdade que nos foi dada por Cristo, pelo ato dele na cruz. Mas isso também, né, não nos dá aí direito de nós vivermos debaixo de um jugo de escravidão, de pecado, né? Não nos dá direito de nós nos entregarmos aos prazeres da nossa carne e vivermos os comportamentos que nós tínhamos antes, né? E então nós temos que examinar as Escrituras e nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, aquele que foi nos deixado pelo próprio Jesus, é Ele que nos conduz mediante a graça, mas é Ele que através da lei também nos ensina os nossos comportamentos, como nós devemos agir, como nós devemos falar, como nós devemos fazer com o nosso próximo, né? A palavra de Deus, ela vai nos ensinando a cada dia nós sermos moldados, os comportamentos. Quando nós nos entregamos aos prazeres da nossa carne, a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado. Quando nós nos inclinamos às coisas do Espírito, nós vivemos o que a palavra de Deus tem para nós, né? Nós recebemos os frutos do Espírito Santo. Então hoje, a palavra de Deus para nós é que nós não viemos viver somente na lei, a qual o próprio Jesus, mediante alguns comportamentos no Evangelho, foi mostrado que ele agiu de forma diferente, mas que nós não viemos também achar que nós que sabemos o que é certo e o que é errado mediante as nossas atitudes. Não, que nós viemos ter o Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos conduz, que nos convence do erro, do pecado, e é aquele que nos mostra o que nós devemos agir, e através dele nós podemos obedecer a Deus através da sua palavra, né? E agora eu quero dar um exemplo para que vocês possam, né, entender e aplicar na vida de vocês, algo que o Senhor trouxe para mim, para minha vida. Aquela mulher que ela foi pega em adultério e que mediante a lei ela poderia ser morta, apedrejada, naquele momento ela teve um encontro com Jesus e através das palavras de Jesus, através do amor, da misericórdia dele, ele mostrou para aquelas pessoas que aquela mulher merecia uma nova chance, que ela não era digna de morte pelo erro dela que ela havia cometido. Então ninguém não somente deixou de acusá-la, como também não apedrejou. E esta mulher, Jesus olhou para ela e disse: eu também não te condenarei, mas vai e não peques mais. E aí eu te dou um grande exemplo. Esta mulher, a partir do momento que ela viveu, né, que ela estava ali, onde Jesus, através do amor, da misericórdia dele, trouxe uma nova oportunidade para essa mulher. Você acredita que essa mulher, ela vai viver na graça ou ela vai viver na lei? Ela vai querer seguir os preceitos da lei ou ela vai querer viver o momento da graça, né? E aí a resposta não é nem a lei e nem a graça. A resposta é que, através da graça, do amor que ela foi recebida por Jesus, acolhida por Jesus, ela, através do Espírito Santo de Deus, ela vai querer ser conduzido pelos ensinamentos da lei. Mas ela vai viver em espírito para que ela possa agir da forma que Jesus agiu com ela para com outras pessoas, né? Então nós temos que viver em um equilíbrio, nós temos que aprender a palavra de Deus, saber que o sacrifício de Jesus nos remiu da escravidão da lei, nos trouxe a graça, mas que a lei, ela é para nós, né, um caminho para que possa nos conduzir, para que nós possamos saber para onde nós podemos ser direcionados mediante ao Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala lei, né, a gente fala o Antigo Testamento, né, das quais muitas coisas eram impostas, e quando Jesus veio, né, alguns comportamentos foram modificados, não foram abolidos, mas foram modificados, de tal forma que, se nós formos ver e analisar, é muito mais difícil nós vivermos na graça do que na lei, né? Quando, na verdade, antigamente, né, era falado que aquele que cometesse adultério, ele deveria ser apedrejado, né, morto. Agora, no caso, Jesus veio e disse que aquele que olhar com olhar impuros, né, para outras pessoas, para outro homem, outra mulher, esse, né, já cometeu adultério. Então, se nós formos ver, né,
A graça, ela nos traz muito mais responsabilidade, mas ela traz o amor de Cristo para conosco, aquele amor que nos salvou, nos resgatou. E quando nós somos amados, nós queremos amar, nós queremos retribuir com esse mesmo amor. Então, essa palavra de Deus para nós hoje, que o Espírito Santo possa revelar o seu coração, possa te ensinar e que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, mas que nós venhamos ter sim a palavra de Deus como base para a nossa vida. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha, encaminha para um amigo, né, para que ele possa também receber essa palavra. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe seu dia.